Existem várias teorias sobre de onde viemos, para onde vamos, inclusive sobre onde realmente estamos. Depois do sucesso da franquia Matrix, muita gente passou a acreditar que nós estamos em uma simulação, como nos filmes. E há quem diga que tenha até presenciado um erro nesse sistema que supostamente vivemos. Neste vídeo você verá relatos de quem já experienciou algum tipo de bug na vida real, ou como é chamado, uma falha na Matrix. Um usuário do site Reddit pediu para as pessoas contarem suas histórias de ocorrências estranhas ou coincidências difíceis de explicar. Se você é do tipo que se impressiona facilmente, eu recomendo que não assista este vídeo antes de dormir, a menos que você queira passar a noite em claro. A mulher dos meus sonhos. Quando eu tinha uns 20 anos, alguns anos atrás, eu ficava sonhando com uma mulher de cabelos negros chamada Aurora. Eram sonhos diferentes, mas por algum motivo seu rosto e nome distintos sempre acabavam neles. Chegou ao ponto em que eu acordava frustrado e confuso, tentando pesquisar o nome dela no Google ou descobrir como eu estava conectado a ela. Depois de alguns meses, ela parou de aparecer e eu ignorei. Alguns anos depois, no Halloween de 2009, estou no carro com um amigo parado em um posto de gasolina. Estou prestes a sair e entrar em uma rodovia quando recebo uma ligação de um número aleatório. Então, paro o carro para atender, mas ninguém responde. Havia uma pessoa atrás de mim que ficou impaciente, buzinou para mim e depois desviou na minha frente em vez de esperar 2 segundos para que eu me movesse. Depois que ela entrou na estrada, um Civic prata perdeu o controle do volante e bateu no carro dela. Chamei a polícia e esperei no posto de gasolina. Acontece que os motoristas dos 2 carros morreram. Seria eu se eu não tivesse recebido aquele telefonema. Liguei de volta algumas horas depois por gratidão e curiosidade. Tocou 3 vezes e foi para o correio de voz. Oi, você ligou para Aurora. Por favor, deixe seu nome e número. Nunca tive arrepios assim na minha vida. Liguei novamente no dia seguinte porque eu estava muito confuso com toda a situação. Uma mulher atende, começamos a conversar, eu conto a ela toda a minha história, incluindo os sonhos que tive. Ela me disse que não sabe como eu consegui o número dela e que nunca me ligou até onde se lembra. Muito esquisito. Perguntei se ela tinha um Facebook para confirmar se ela era de fato a mulher dos meus sonhos. Verifiquei o Facebook dela, de fato era ela. Se isso não é uma falha na Matrix, então eu sou apenas um doido varrido. A secretária eletrônica. Isso aconteceu há cerca de 15 anos. Liguei para o meu amigo e ele não estava em casa, então deixei uma mensagem em sua secretária eletrônica. Eu disse: Ei, sou eu. Desculpe, não consegui falar com você. Te ligo mais tarde. Tchau. E então desliguei e saí de casa. Não fiz outras ligações. Mais tarde naquele dia, ele ligou de volta e disse: Uau, foi uma mensagem e tanto que você deixou. Quem era aquela garota com quem você estava falando? Eu estava tipo: do que você está falando? Eu não estava falando com nenhuma garota. Bem, acontece que a mensagem não terminou depois que eu disse tchau. Eu tive que ir até a casa dele e ouvir essa mensagem algumas vezes. Após a mensagem inicial que eu deixei, como citado acima, houve uma pequena pausa e continuou por mais 30 ou 40 segundos comigo falando com uma garota. Era a minha voz, mas uma conversa que nunca tive com uma garota cuja voz eu não reconheci. Dava para comparar com a mensagem que eu sei que eu deixei e as 2 vozes eram indistinguíveis. Não apenas a voz, mas o jeito de falar. Era a minha voz. Além disso, as referências à minha ocupação e atividades eram as mesmas. Basicamente, nessa conversa, eu estava falando com uma garota sobre ir esquiar, mas eu tinha que ir até minha oficina e mexer em um carro primeiro, que estava totalmente relacionado a mim. Então, a mensagem simplesmente parou. Foi gravada em uma daquelas secretárias eletrônicas digitais que gravavam a mensagem em um chip. Então não havia fita que eu pudesse pegar e analisar, infelizmente. Além disso, nem eu nem meu amigo tínhamos linha compartilhada, então isso não é uma explicação. Foi muito bizarro, não consigo explicar. O acidente. Dirigindo para casa em um dia de tempestade, vejo que uma estrada secundária até o campo de golfe local está bloqueada por barricadas com luzes piscando. Também há um Mercedes estacionado além das barricadas com seus pisca-alertas ligados. Eu paro e ando até o carro para ver se eles precisam de ajuda. Eu sou um paramédico. Acendo minha lanterna no banco de trás e vejo um homem caído, aparentemente dormindo. Pensando que estavam bêbados, vou até a janela do motorista. Bato no vidro e ilumino com a lanterna. O sujeito está sentado ereto, imóvel, olhando para frente.
Nem a batida na janela e nem a luz faz com que ele pisque ou se mova. No banco do passageiro há outra pessoa caída para frente no painel. Isso começa a me assustar. Eu ligo para a delegacia e solicito uma unidade de código 2, sem luzes ou sirenes, até a minha localização, para me ajudar a verificá-los. As portas estão trancadas. Ainda no telefone, eu ando de volta para o meu caminhão para pegar minha bolsa. A atendente me pede o número de licença do carro e na mesma hora um carro da companhia de energia aparece na estrada fechada. Eu dou a volta no meu caminhão para pegar o número da placa e o carro do acidente desaparece. Falei com o motorista da companhia e ele disse que havia uma árvore de 24 metros caída do outro lado da estrada e que ele achava que ficaria ali por um dia ou mais. Então a pergunta é, para onde diabos o carro foi? Árvore de um lado, barricadas do outro. Isso me deixou com o pé atrás ao me deparar com acidentes e pisca-alertas desde então. Déjà vu. Isso aconteceu comigo na 3ª série e me assustou tanto que comecei a chorar e tive que ir até a secretaria conversar com a diretora sobre isso. Eu estava no corredor por me comportar mal e meu vizinho Tad, 1 ano mais novo que eu, veio saindo de uma sala à minha direita, passou na minha frente e desceu algumas escadas. Dissemos oi um para o outro. Cerca de 20 segundos depois, ele saiu da mesma sala, passou na minha frente e desceu as escadas. Eu apenas olhei para ele confuso e com medo, e ele olhou de volta como, por que diabos você está me olhando assim? Eu nunca reparei o quanto era parecido com o déjà vu de Matrix. Alguns anos depois desse incidente, minha irmã e eu estávamos na sala assistindo TV. Nós dois vimos nossa mãe atravessar a outra sala e o corredor adjacente. Talvez 20 minutos depois ela veio do quintal. Minha irmã e eu nos olhamos confusos e perguntamos como ela voltou para fora. Ela não sabia do que estávamos falando. Estava lá fora há horas. Ninguém mais estava em casa, claro. O velho misterioso. Aos 12 anos de idade, minha mãe me deixou ficar no caminhão enquanto ela ia fazer compras. Enquanto espero, vejo um velho caminhando em direção ao caminhão com um olhar indescritível para mim, como se eu soubesse demais. Ele para a 1,5 metros do caminhão, olha para mim por alguns segundos e volta pelo mesmo caminho que veio. Foi bastante traumático por algum motivo e muito confuso naquela idade. 5 ou 6 anos depois, meu pai estava me mostrando vídeos caseiros de quando estávamos no Old Faithful, em Yellowstone, e eu estava em um lindo canguru nas costas do meu pai. Deveria ter 1 ou 2 anos de idade. Para minha surpresa, o mesmo cara apareceu no vídeo, o mesmo olhar, as mesmas roupas, olhando para nós na câmera e para mim através da TV. Estou apavorado só de contar isso. Se você gostou do vídeo e quiser ver a parte 2, deixe nos comentários e conta pra gente se você também já passou por uma situação inexplicável. Um grande abraço e até o próximo!